Eu assisto Live TV PG. Você sabe por quê, rapaz? Quando a lâmpada se apaga, nova luz deve ser ligada. A Live TV PG foi essa radiosa claridade, premiada inúmeras vezes, que surgiu na horinha certa, graças a Deus. Se alguém diz, levanta-te, toma a tua cama e anda, até criança entende tratar-se de convocação para trabalhar. Carregar cama é tarefa complicada, especialmente quando a cama é para adulto. É uma cama bem mais comprida. O anúncio da cura surgiu paralelo à preservação da cama. Imediatamente o homem tomou o leito e caminhou, diz a Bíblia. João 5, verso 9. Judeus o cercaram, tentando impedir o seu trabalho. É sábado e não te é lícito carregar cama. Ele, porém, lhes disse: aquele que me restituiu a saúde me ordenou, toma a tua cama e anda. João 5, versículos 11 e 12. Saduceus modernos procuram diminuir o impacto da defesa feita pelo homem curado. Tentam questionar o direito de cura no sábado, para confundir. Não é isto que eu estou questionando. A validade do milagre no sábado, o direito que Jesus tinha de fazê-los, eu jamais neguei. Defendo a tese de que o mestre mostrou decálogo esgotado quando ordenou trabalho no sábado. O tema de hoje será compaixão? Comigo não. Num penhasco, à beira da Bahia, na ilha de Jersey, velho banco coberto de musgo continuava inteiro, apesar do tempo em que fora colocado ali. Viajante ilustre se deteve e escreveu algumas linhas sobre o que acontecera naquele recanto sagrado. Vitor Hugo, no exílio, doente e sozinho, sentava-se naquele banco todas as tardes, cumprindo o ritual estranho. O rosto do velho ultrajado pela bem-amada França assumia feições diferenciadas. A dureza dos primeiros minutos após sua chegada se desfazia no prolongamento das meditações. Quando se recompunha do assédio de seus fantasmas interiores, o semblante do ancião já irradiava outro tipo de energia. Então ele se tornava mais parecido com semideus do que com a figura envelhecida. Erguia-se do banco e, como sacerdote em cerimônia litúrgica, lançava a pedra ao encontro das águas.
Depois deste ritual sagrado, Vitor Hugo descia em silêncio e voltava para a hospedaria onde era prisioneiro. Garotinha que brincava por perto estranhou o ritual e ficou ainda mais curiosa ao saber que a cena se repetia todas as tardes. Então se aproximou da nobre figura e lhe perguntou: Monsieur Hugo, por que o senhor atira pedra das águas? Depois de sorrir, para desfazer a severidade do semblante, o gênio da literatura respondeu: não são pedras, filha. Trata-se da compaixão de mim mesmo, que eu amarrei no cascalho para que desapareça nas águas. O autor do maior romance de todos os tempos, Os Miseráveis, tinha todos os motivos para desenvolver a autocompaixão. A sua dignidade, todavia, afastava qualquer prurido de piedade que o amesquinhasse. Era sua maneira de recusar a carapuça de coitadinho oferecida insistentemente pelos seus adversários. Ele simplesmente rechaçava o apelido humilhante. Ele se recusava moralmente a capitular diante das perseguições. Não iria posar com o rosto seráfico de mártir, pleiteando comiseração dos algozes. O episódio das pedras no remanso da ilha de Jersey atesta a recusa de Vitor Hugo em admitir autocompaixão. No seu livro Os Miseráveis, este gênio da literatura fez da compaixão a vertente principal. As tintas com que pintou os quadros da miséria valeram como alicerces para a futura civilização solidária. Sentir compaixão pelos outros, todavia, não é o mesmo que se render ao complexo aviltante da piedade ditada pelo ego. A primeira dentre elas é virtude consagrada no Evangelho. A segunda é o lamento do superego, inflacionada de orgulho, reclamando por atenção do restante do universo. É Narciso esperando aplausos. Diante da indiferença que considera injusta a vítima da sociedade, põe a boca no mundo. Defende sua condição de mártir com todas as forças. Até quando, meus amigos, os humanos esconderão suas lágrimas? É a queixa de Narciso temeroso quanto ao declínio da sua beleza. Isto me cansa, diz ele, com clara intenção de se exibir. Na opinião dele, o mundo em torno se configura a oficina completa de tortura, com palmatória, cama de pregos e açoites. Infelizmente, eu não posso deixar de registrar que qualquer de nós carrega traços desse personagem mitológico. Percebam que transtornos triviais geram lamentações.
Pois não há de ver que o ônibus está atrasado e eu tenho compromisso no centro da cidade. Só acontecem essas coisas comigo, diz a figurinha, quase chorando. Outro, fazendo eco ao queixumeiro, rompe o silêncio com tirada de gênio. Se eu colocasse fábrica de chapéus, dali para diante todos nasceriam sem cabeça. O anúncio de alguém azarado é recebido e aprovado. Aquele sujeito maldizente esquece as coisas boas recebidas do alto e santo lugar e se concentra tão somente nas suas demandas. Profere queixas com cara sofrida de ator experiente. Oh, meu Deus, como eu sou infeliz! É o remate da novela. Seus olhos parecem talhados para tenebrosos fins. O Evangelho nos conta que Jesus, muito antes de acontecer, já informou os discípulos de que seria crucificado e morto. Estaria o Nazareno, enfraquecido pela sua triste figura de réu, execrado por ingratas multidões que pediriam sua morte? Ele já sabia disto? Não. Jesus não estava compadecido de si mesmo. O final da frase fala de ressuscitado no terceiro dia. Jesus mostrou aos discípulos que era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos sacerdotes e ser morto e ressuscitado ao terceiro dia. Mateus 16, versículo 21. Sempre existirá algo produzido por Deus para compensar eventuais prejuízos. No caso de Jesus, esse algo era a ressurreição ao terceiro dia. O Mestre entregou aos discípulos a resenha completa: flagelação, abandono do próprio Jeová e morte de cruz. O apóstolo Pedro, por exemplo, só enxergou esta primeira parte. Ele ficou surdo ao que Jesus completara. E neste ponto, amigos, nós vamos fazer a primeira interrupção no programa para os comerciais do canal. Mas é um instantinho só. Daqui a pouco estaremos de volta. Obrigado. Já estamos no segundo bloco do programa Quarta Dimensão. E por gentileza de bons amigos, o nosso site está na telinha. Convidamos vocês para acessá-lo. Para edificação, oferecemos mais de 400 palestras no YouTube e também no Facebook, Live TV Ponta Grossa. Assistam e propaguem, por favor, para amigos e para os vizinhos. Percebam que se trata de serviço voluntário, com o único interesse de espalhar mensagem do Cristo. Dai de graça o que de graça recebestes. A gravação do programa Quarta Dimensão é feita nos estúdios Fernando Martins e tem sido transmitida pelo Facebook Live TV Ponta Grossa, às quartas-feiras. Agradecemos ao Fernando e ao Zube pela colaboração inestimável. Agradecemos da mesma forma aos diletos telespectadores
que digitam saudações pela internet. Carregarei todas essas gentilezas na memória e no meu coração. Que o Cristo os alcance e abençoe. E voltaremos ao tema: compaixão? Comigo não. A ressurreição gloriosa ficou sem registro na mente apressada do apóstolo Pedro. Foi nesta altura do campeonato que o apóstolo resolveu persuadir Jesus de que não deveria aceitar a injustiça. Ele tinha que recusar aquilo. As palavras escaparam como se dezenas de arqueiros atirassem ao mesmo tempo. Algarávia seria comparativo melhor. Só Jesus entendeu porque leu o pensamento do discípulo. Tem compaixão de ti, Senhor. Isto de modo algum deverá te acontecer. Mateus 16, versículo 22. Palavras de Pedro. Na cabeça do apóstolo, expectativa funesta falava de injustiça e de fracasso. Ao contrário dele, na mente do Nazareno só existia louvor e gratidão a Deus. Também pela cruz, também pelos açoites, também pela coroa de espinhos. Os discípulos de Emaús escutariam o mesmo cântico. Porventura não convinha que o Cristo padecesse para entrar na sua glória? Lucas 14, versículo 26. Na mente conturbada de Simão Pedro, contudo, só cabiam queixas e manifestações de desagrado. O fato é que Jesus não podia morrer, na opinião de Pedro. Jesus não devia abandoná-los e ponto final. Afinal, de que valeriam ou que valeram aqueles anos de constantes lutas? Pedro nem cogitava que o martírio consagraria o Mestre como o Cristo do planeta Terra. E aqui se configura outra dificuldade. Alguém do céu desce ao inferno terráqueo, porque o planeta Terra é um inferno. Ele desce ao inferno terráqueo, é crucificado e se transforma em advogado nosso perante Deus. O pescador galileu não tinha cacife para entender que os honorários fossem tão elevados. Mais difícil ainda foi suportar os horrores da execução. Para o apóstolo Simão Pedro, algo injusto e criminoso estava acontecendo. Não adiantava espernear, porém. O contrato de consagração do Cristo tem que ser lavado no sangue do Cordeiro. É o que diz o Apocalipse. Isso não é inédito, porém. Em todos os planetas habitados acontece a mesma coisa. Livro de Apocalipse nos revela: e todos os habitantes da terra adoraram a besta, aqueles que não estão inscritos no livro do Cordeiro, martirizado desde o princípio do mundo. Apocalipse 13, verso 8. Todos os primeiros filhos de Deus, classificados perfeitos, nos planetas habitados, se tornam Cristos depois de martirizados. Primeiro o martírio, depois o título de Cristo.
Desde que o universo é o universo, tem sido assim. A primeira criatura que atinge alto do pódio em mundo habitado, avaliza os irmãos menores e assume a obra redentora. Se necessário eliminar resquícios de pecado, abrir comportas intuitivas e apostar na integridade como norma de convívio com aprendizes. Esse excelso espírito do planeta Terra foi o nosso querido Jesus. Em cada planeta, pela pureza absoluta, alguém se torna primogênito daquela raça e Cristo planetário. Considerando os passos da subida ao Gólgota, a Bíblia se cumpriu, apontando Jesus entre os imolados desde o princípio. Jesus foi feito o seu passe na cruz do Calvário. A prisão e a morte, porém, não alcança nem seus corpos. Vejam só que maravilha. O episódio termina sempre pela reintegração dos corpos à vida plena, como aconteceu com o Nazareno. Afinal, ele recebera a sua semente humana das mãos do próprio Espírito Santo. É tão grande a sanidade dos Cristos que seus corpos físicos tornam-se etéreos e infensos à poluição. Muitos se transformam numa fonte de luminosidade. Em todos os mundos, esse tem sido os cenários de elevação de planeta ao degrau mais alto. Pedro estava longe de entender esse imbróglio, todavia. Pedro falava pela carne que o dominava. O que fazia sentido era corpo inteirinho, sem incertezas de futuro inseguro. Ninguém esqueça que esse Simão Barjonas foi quem negou 3 vezes o Mestre, naquela madrugada sinistra de Jerusalém. O velho Pedro achou que era sua obrigação abrir os olhos do Nazareno para que ele afugentasse as ideias de morte. Jesus era inocente e não deveria sofrer o menor arranhão. A ignomínia da cruz era injustificável para alguém que estava isento de pecado e só fizera o bem. Tem compaixão de ti, Senhor. Isso de maneira alguma deverá acontecer. Mateus 16, versículo 22. A resposta de Jesus, porém, é conhecida de todos. Vá para trás, Satanás, pois és pedra de tropeço. A resposta do Mestre Divino mostra que ele jamais aceitaria o alvitre de alimentar autocompaixão. Jesus não suportava coisas deste gênero. Era público e notório que esse sentimento bem humano não cabia nas cogitações do futuro Cristo. E nós contabilizamos outra prova de que Jesus esqueceu o peso da cruz para se preocupar com o sofrimento das suas ovelhas. Valerá lembrarmos suas palavras dirigidas ao grupo de mulheres de Jerusalém que foram pranteá-lo no caminho do Gólgota. Numerosa multidão de povo o seguia e também mulheres que batiam no peito e choravam. Voltando-se para elas, Jesus lhes disse: não choreis por mim, filhas de Jerusalém, chorai antes por vós mesmas e pelos vossos filhos.
Lucas 23, versículos 27 e 28. O nosso rabi estava subindo a ladeira do Calvário e pediu às mulheres que não o pranteassem. Dali a pouco iriam pregá-lo na cruz. A dolorosa e longa espera da morte seria insuportável. Mas assim mesmo Jesus ordenou: não choreis por mim. E neste ponto nós faremos outra interrupção no programa para os comerciais do canal. Mas é um instantinho só. Por favor, fiquem aí aguardando o resto da nossa pregação. Obrigado. Estamos retornando com o programa Quarta Dimensão, terceiro bloco. Agora, por favor, senhoras e senhores, homens e mulheres, jovens e crianças, eu lhes peço, prestem toda a atenção possível, porque o assunto agora, nesse momento que eu vou falar, é sério e edificante. Vale a pena memorizar. Toda a Escritura é inspirada por Deus, útil para ensinar, corrigir, educar na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e qualificado para toda a boa obra. 2 Timóteo 3, versículos 16 e 17. É aquilo que eu repito há mais de 60 anos. Duas vertentes geraram textos usados por nós na Bíblia. Parte inspirado e parte não inspirado. Paulo se refere aos trechos inspirados quando aponta a capacidade bíblica de tornar o homem perfeito. Aquele gomo inspirado, Paulo tomou como base da sua pregação. Da parte inspirada receberemos coisas autênticas. Paulo não poderia estender inspiração, no entanto, para a Bíblia inteira, pois nela existem trechos que aumentam maus instintos. Escutem ordem de Moisés na Bíblia aos soldados: matai todos os machos, ainda que sejam crianças, e degolai as mulheres, mas reservai para vós as meninas e as donzelas. Números 31, versículos 17 e 18. Palavras de Moisés, professor Moisés. Esta exortação será fruto de inspiração? Eu desafio quem me prove que seja. Quando pregadores insistirem que a Bíblia é toda inspirada, meu amigo, exija deles que esclareçam onde se encontra a lição que o texto ensina. A verdade vai se revelar. Teremos que passar os textos pela avaliação do Cristo. Proclamem as inspiradas, dirá Jesus. As demais coloquem de quarentena, longe de olhares deformados pelo fanatismo. Depois deste pinguinho de doutrina, o tema: compaixão, comigo não. Voltemos ao texto. A sede, o sangue brotando, a sensação de abandono,
antecipavam horrores esperados por Jesus no alto daquele monte. Ele já sabia de tudo. O condenado visualizava a priori a sequência da tortura. Apesar de informado pela visão profética o quanto sofreria, Jesus consola as chorosas filhas de Jerusalém. Não choreis por mim, chorai antes por vós mesmas e pelos vossos filhos. Nosso rabi olvidava os pregos do carpinteiro judeu que lhe atravessariam mãos e pés para fixá-lo ao madeiro. E nós perguntamos, se ele, mestre dos mestres, procedeu assim, com certeza apontou a maneira certa de aceitação. O sofrimento é esta maneira certa. Por isso será sempre importante batermos nesta tecla. Deus prefere os que se compadecem dos outros e jamais justificou queixumeiros que se intitulam palmatórias do universo. Poucos seres humanos se revelam tão injustificáveis quanto os que exibem fraturas diante de muros de lamentações. Dores e problemas a figura teima em divulgar nas praças e nos mercados e nas procissões. Quantas vezes os médicos são obrigados a ouvi-los? Doutor, eu não estou bem. Encontro-me com os nervos estraçalhados. Tudo o que existe de pior me acontece. Sempre eu, numa interminável sequência de queixas, muitas delas fantasiosas. É o ego ferido e mal acostumado do egoísta, levado ao paroxismo de incontrolável descontentamento. Na opinião respeitável do professor Jung, terço de habituais usuárias de clínicas sofrem efeitos da autocompaixão. As dúvidas e insegurança, grandes adversárias do sossego e do bem-estar, são sequelas inevitáveis deste egoísmo disfarçado, de tanto martelar carências, eventual doença nervosa se instala sorrateiramente. Quando palavras amargas são repetidas, o que era virtual se corporifica a palpável realidade. Só conseguiremos vencer e progredir quando nossos pensamentos escaparem da zona de conforto que rejeita provações. Em qualquer espécie de convivência, a habitualidade das lamúrias vai fechando o acesso aos maldizentes. Só alcançaremos plenitude de estatura mental quando aprendermos a lição do patriarca Jó. Nu eu saí do ventre de minha mãe, também nu voltarei. O Senhor deu, o Senhor tirou, bendito seja o santo nome de Deus. Jó 1, versículo 31. No bojo das iniciativas desenvolvidas, a intensidade das queixas marcará a medida de êxito ou de insucesso. Acatando o propósito de cessação de protestos, aprenderemos a utilizar percalços a nosso favor. Cabe aqui, amigos, uma pergunta pertinente. Você já tentou conhecer as razões pelas quais o Pai das Alturas permitiu
que você sofresse aquela provação. Pequena história seria pertinente que eu lhes conte. 2 aventureiros, Zacur e Anatólio, viajavam pelas regiões montanhosas do Afeganistão, registrando fatos e boatos. De repente foram atacados por assaltantes que os arrastaram para a caverna existente ali naquelas imediações. Zacur e Anatólio exibiram sacolas quase vazias. Não tinha nada para roubar. Algumas roupas, material de higiene e meia dúzia de ferramentas rústicas. Isso aí nem vale a pena tirar desses miseráveis, disse Joffre para o chefe do bando. O interlocutor voltou-se furioso para o subordinado. Opa! Nem por isso vamos deixá-los prosseguir sem pagamento do pedágio, rugiu o chefe do bando, irritado. Eles não carregam dinheiro algum, chefe. São 2 vagabundos, sem eira nem beira, esclareceu Joffre. Para encurtar a história, o comandante da quadrilha, furioso, mandou cortar o dedo mindinho de Anatólio. Cortaram o dedo na raiz, vingando a bolsa vazia. Só depois dessa crueldade eles foram libertados. Anatólio se afastou revoltado com a perda do dedo. Você sempre disse que Deus ajuda, se queixou ele para o amigo. Mas desta vez nada foi feito para salvar o meu dedinho. Lá se foi. Zacur nada respondeu, limitando-se a encarar o queixoso com evidente má vontade. Não passo de azarão, resmungou Anatólio, chorando, penalizado de sua triste figura, compadecido de si mesmo. Os 2 amigos continuaram perambulando depois que o ferimento cicatrizou. Anatólio, todavia, parece que não atravessava fase boa. Parece. Suas queixas constantes afetavam até a convivência da dupla. Não demorou e eles foram capturados por seita religiosa que fazia sacrifícios humanos para favorecer colheitas. Eles matavam pessoas para aplacar a fúria de Deus, e Deus então cuidava das suas lavouras. Os feiticeiros já estavam com a cabeça, com a fogueira preparada, quando a dupla foi introduzida no corredor da morte. Imaginem a camisa de 11 varas, em que os 2 se meteram, e a situação ficou ainda mais complicada. O dedinho se fora, mas esses agora queriam o corpo inteiro. Não era mais um dedo, agora era o corpo inteiro. Zacur foi descartado porque tinha uma cicatriz na pele do abdômen. Mas Anatólio desvestiu os trapos para as pinturas tribais antes do sacrifício. Ouviu-se um grito, porém, opa! Esse também não serve, gritou alguém. Para a decepção geral, descobriram que Anatólio tinha apenas 9 dedos. O dedinho mindinho estava faltando. Aí o ídolo da seita só aceitava corpos inteiriços. E aqui, meus amigos, nós vamos fazer mais uma interrupção no programa para os comerciais do canal, mas é um instantinho só. Daqui a pouco estaremos de volta. Obrigado.
O Facebook Live TV Ponta Grossa, além do Quarta Dimensão, oferece outras atrações. Mundo da Alegria, de Janaína de Oliveira, programa evangélico com o pastor Edson, Carro em Casa com Odine Carneiro, Olhares com Anderson Pedroso. E nós já estamos no último bloco do programa Quarta Dimensão. E lembramos as manhãs de quartas-feiras, quando comparecemos para a divulgação dos evangelhos. Na próxima quarta-feira, 10 horas da manhã, estaremos na Live TV Ponta Grossa com outro assunto ligado aos evangelhos. Em seguida, os últimos questionamentos sobre o tema de hoje. Compaixão? Comigo não. Maldição! Gritou aborrecido o sacerdote supremo daquela seita. Com apenas 4 dedos na mão direita, ele perdeu a gloriosa prerrogativa de servir o nosso Deus. Anatólio e Jacur foram expulsos aos gritos e empurrões. Eles já não eram mais necessários. Quando já estavam longe do perigo, Jacur lembrou o quanto o seu amigo fora ingrato com Jeová. Anatólio, meu querido, disse Jacur, se Jeová impedisse o corte do seu dedinho, nesta altura você já teria virado carvão. Anatólio sorriu e, num gesto teatral, voltou as mãos para o céu e deixou escapar veemente pedido de perdão. Essa história mostra o quanto Deus é imprevisível e generoso. Meus caros amigos, Deus encontra sempre um jeitinho de modificar as nossas histórias. No reino de Deus, tudo que acontece leciona algo. Tudo termina bem, porque os resultados definem vontade soberana da divindade. Pequenos aborrecimentos de repente são substituídos por colossais benefícios. Quando Anatólio derramou lágrimas para lamentar o dedinho decepado e teve pena de si mesmo, jamais imaginou o desfecho feliz lá para frente. Algumas pessoas, por conhecer esta provisão divina, aceitam aflições com estoica espontaneidade. Escritor inglês A.J. Cronin descreve experiência de piloto de Spitfire abatido na Batalha da Grã-Bretanha na Segunda Guerra Mundial. As consequências foram nefastas. 2 pernas quebradas, fratura de crânio, corte do nervo óptico, imobilidade do corpo e cegueira total. Diz o escritor que ao término da guerra foi visitá-lo, esperando encontrar uma ruína humana intratável em cadeira de rodas, proferindo maldições. A surpresa de Cronin foi enorme. Apoiado em muletas em mesa alta, ele manuseava blocos de madeira, escreveu Cronin. Sorridente, ele me recebeu explicando: eu não posso hoje pilotar aviões, mas ainda colaboro na construção de casas como engenheiro. Por incrível que pareça, aquele mutilado de guerra se transformou
num dos mais requisitados arquitetos da Grã-Bretanha. Pessoas com essa têmpera não formam filas, é verdade, mas elas existem. Aparecem como remédios homeopáticos servidos em conta-gota. De vez em quando despontam exemplares indomáveis dessas figurinhas abençoadas por Deus. E são homens e mulheres reais, de carne e osso. Agora, ninguém pensa que são anjos. Ninguém pensa isso. Ellen Keller, cega, muda e surda, ditava conferências para o mundo inteiro, conferências que eram auxiliadas através de secretária. Foi ela quem disse: eu me queixava dos meus sapatos até o dia que conheci alguém que não tinha pés. Por essas palavras dá para percebermos que aquela mulher recusou veleidade de aceitar o apelido de coitadinha. Com todas as deficiências, Ellen Keller se tornou mulher destacada no mundo contemporâneo. Robert Louis Stevenson, devastado pela tuberculose, foi gigante na literatura e na recusa de capitulação vergonhosa. Padre Damião, leproso, num tempo em que não havia cura, se recusou a deixar seu posto de ajuda às vítimas de igual moléstia. Esses gigantes, ao lado de outros, anônimos, mostram que é possível vencer o impulso de se esconder na prisão do ego. Aquele velho provérbio grego talvez seja retrato perfeito. Conforme o homem pensa, assim o homem é. É fácil pensar errado, não somente em relação às dificuldades, mas também relativamente a tropeços triviais. Natalino Piagentini viajava de Atenas para Londres, com ligeira permanência na cidade de Paris. Os negócios o perturbavam naqueles dias e ele se encontrava ligeiramente aflito e nervoso. Todos os seus projetos já deveriam ter sido resolvidos. Não havia espaço para perda de tempo. Foi com alívio, portanto, que ele acolheu a sugestão do Dr. Donato Galvez para se hospedar no centro de Paris, para economia de tempo. E os dois chegaram juntos ao hotel e se tornaram amigos. No momento que se encaminhavam para registro, eles foram literalmente pisoteados por grupo de turistas alemães, eufóricos e cantantes. Eram camponeses que festejavam o fim do nazismo em mangas de camisas, dançando nos corredores do hotel. Natalino procurou gerência do hotel para reclamar. Donato deteve o amigo no corredor e, sorridente, lhe disse: por favor, não faça isto. Esta gente esteve sob o jugo de Hitler até pouco tempo. Não é maravilhoso vê-los divertindo depois de tanto sofrimento? Natalino diria mais tarde: o doutor evitou dor de consciência e remorso que eu sofreria pela minha reação preconceituosa e cruel. É assim, amigos. Devemos ajudar a priori os nossos pensamentos pelos freios morais da solidariedade antes de qualquer ação.
jamais gozaremos paz, enquanto vivermos ouriçados e acuados como galos de briga. Vale pensarmos com esta margem de bom senso. Amigos, louvado seja Deus. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos conceda paz. Obrigado, meu Deus. Obrigado, Jesus. Que Deus, o Pai, seja louvado e que o nome de Jesus seja respeitado e querido. E para vocês, amigos, além dessa câmera, nós pedimos ao Pai das alturas que derrame bênçãos sobre todas as famílias, sobre todas as pessoas, que possam elas receber saúde, paz, tranquilidade, alegria de viver, prosperidade, tudo de bom, mas acima de tudo, amigos, amor no coração. Porque o amor é aquela trincheira final da nossa libertação definitiva. Muito obrigado, meus amigos, e boa tarde.